Senhor nos ensina que Deus é soberano sobre os reinos deste mundo e sobre as pessoas. Às vezes as pessoas são tão abomináveis que Deus abrevia o tempo na terra, e às vezes reinos são tão abomináveis que por fim caem e desaparecem, porque tem um limite para abominações, até que o Senhor Jesus traga ao reino de Deus a plenitude. Nós estamos em dias difíceis, mas a Bíblia fala de dias difíceis desde sempre. Desde sempre que tem fome, desde sempre que tem gafanhoto, desde sempre que tem desastres naturais, desde sempre que tem dificuldades, porque a terra está debaixo de maldição. As plantações estão debaixo de maldição. E quando o homem resolve a solução com o pesticida, ele cria doenças. Não tem solução fácil, porque tem maldições sobre a criação, sobre o homem, sobre a humanidade, sobre os animais, sobre a produção agrícola. Tem maldições no planeta Terra, até que Jesus volte em grande poder e glória. Quando a abominação aumenta muito, e nosso país é um país muito abominável, comparado com outros países, é um país de muita sensualidade, muita violência, muita injustiça, muitos abusos, muitas corrupções, muitas coisas erradas. Não é só o Brasil, o mundo inteiro. A palavra do Senhor fala que na soberania de Deus haveria períodos de pestes, de momentos difíceis, de muitas complicações, mas que se o povo de Deus se humilhasse e orasse, porque inúmeras vezes o povo de Deus não estava se humilhando e orando. O prazer de Deus está em perdoar, em abençoar. Você pega pessoas bem horríveis, como Manassés na Bíblia, ele queimou vários dos seus filhos, os seus pequenos filhos de bebês, em sacrifícios para demônios, para deuses que não eram Deus. E ele se arrependeu e Deus o perdoou. Nós estamos num momento difícil no Brasil, de polarização política, de desemprego, desacelerou a economia. Parece que nas empresas e no comércio, nos restaurantes e também nas igrejas, o nível financeiro caiu. Caiu também os alunos nas faculdades. Parece que tem uma evasão aí de uns 32% de alunos nas faculdades. Então caiu em todos os lugares. Acho que não caiu no supermercado, né? Você deve ter percebido que os preços subiram. Mas caiu em muitos setores da sociedade, caindo a atividade econômica, vem o desemprego, vem a ansiedade, vem tristeza, vem preocupação, mas não é de hoje. Os filhos de Jacó iam passar fome, tiveram que ir no Egito pedir comida, cesta básica. Por favor, cesta básica, porque nós vamos passar fome ali. Essas situações existem desde sempre. E a Bíblia diz que são oportunidades para duas coisas. Continuamos rebeldes até a destruição ou nos humilhamos diante de Deus. Você pode perceber que Daniel viveu um juízo de Deus. Judá ir para o exílio significava que Deus estava, ao mesmo tempo que julgando, também estava abençoando muito Judá de muitas maneiras, mas era um juízo. Só que Daniel era um homem que se humilhava, orava, buscava, mesmo no juízo. Ele se tornou o líder, o chefe de todos os sábios, entre aspas, encantadores e feiticeiros, porque existiam na cultura. Ele era o chefe deles, mas não o aprovador deles. Ele era o chefe de todos eles, que poderiam ser conselheiros do imperador, em pleno juízo, em pleno exílio, em plena falta de liberdade como escravos. Ele cresceu e subiu.
Não vou dizer para você que tudo vai passar. E se passar Covid, não vai passar dengue, não vai passar malária, não vai passar infarto, não vai passar acidente de carros. Eu não vou dizer para você que tudo vai passar. Tudo vai passar quando Jesus voltar em grande poder e glória. De um jeito ou de outro, sempre viveremos debaixo de pressões. Pode passar Covid porque tem uma vacina, nem por isso nós estamos na colônia de férias. Nós teremos outras situações, outros problemas. Deus nos fala na Bíblia que todas essas situações são situações para nos humilharmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quando passar esta peste, esse gafanhoto, esse Covid, teremos outras situações nas nossas famílias. Teremos outras situações no Brasil. Teremos outra eleição, com aquela mentiraiada toda na internet, aquela briga na família, aquela briga no emprego, por causa de política. Nós teremos outras situações. Deus, na sua soberania, usa essas situações para nos chamarmos, para nos humilharmos, que nós possamos nos humilharmos. Quando a pandemia começou, nós começamos as reuniões de oração. As pessoas muito condicionadas com pensamento de campanha, eles perguntavam, quando que a campanha vai acabar? Quando o pecado acabar, a gente para de orar. Quando os problemas acabarem, vão parar. Na minha entendimento, não devem parar, devemos continuar. Porque quando o Covid passar, os problemas na família ainda existirão, aparecerão, desempregos aparecerão, enfermidades aparecerão, acidentes de carro aparecerão, porque não estamos na plenitude do reino de Deus. Nós estamos num mundo debaixo de maldições. Não pensa que vai viver a nova Jerusalém aqui, porque nós não vamos viver aqui. O que nós temos que fazer? Saber que Deus está nos chamando para nos humilharmos. Mas sabe, até para se humilhar a gente precisa de ajuda do Espírito Santo. Eu quero convidá-lo a orar para receber de Deus, da graça de Deus, a graça de se humilhar. Daniel orava 3 vezes por dia de joelhos. Não fala se ele orava 5 minutos ou meia hora. Eu presumo alguma coisa entre 10 minutos a 30 minutos, não sei, não está escrito. Com a janela aberta, voltada para Jerusalém, ele se humilhava, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia Deus, ele orava à luz da compreensão bíblica da aliança que Deus tinha com Israel, as promessas para Israel e para o mundo. Deus deu tremendas revelações para Daniel, algumas delas nós entendemos, outras delas a gente mais ou menos desconfia, porque algumas delas são muito difíceis, muito simbólicas, mas as principais que deveríamos entender estão mais claras no livro de Daniel. Era um homem que se humilhava. Ele é um escravo debaixo de um juízo que se humilhava. E aquele que se humilha, Deus exalta. Ele se tornou importante, muito influente na Babilônia, ainda como escravo, mas era um escravo muito influente. Era um escravo muito respeitado. Deus está nos chamando para nos humilharmos. Às vezes, eu vejo crente deprimido. E você pergunta, mas ele está orando? Pastor, completei rapidinho a série do Netflix. 17 capítulos, 17 horas. Podia ter orado um pouco mais, não podia? Não quer dizer que não pode ter lazer, não quer dizer que não pode distrair, mas quer dizer que o nosso tempo não é investido em humilhação, em busca de Deus. Não temos os 3 períodos de oração, não tem nenhum joelho, não tem nenhuma porta aberta, nenhuma janela aberta, voltada para lugar nenhum, não tem um Daniel.
Então nós precisamos de graça de Deus para nos humilharmos. Nós precisamos menos de fantasia, menos de adivinhação, menos de fingimento e menos de representação de espiritualidade. Nós precisamos de crentes invisíveis que se humilham diante de Deus. Você quer ser um crente invisível? De vida de oração. Na sociedade você não pode ser a lâmpada debaixo da cama, você tem que refletir a glória de Deus na sociedade, por onde você passar, mas na vida de oração tem que ser invisível, mas que se humilha, que ora, como Daniel. Quem quer graça de Deus, aí, levanta a mão. Ou você levantou a mão na sua casa, eu não vi, porque eu não sou adivinho, mas nós vamos orar. Amém? Pai amado, nós queremos aprender com a Tua palavra os períodos de luta, os períodos de fome, os períodos que tem que a família de Jacó viajar para pedir cesta básica, os períodos que as contas deram atrasada, por mais que a gente queira pagar, períodos difíceis, os períodos que temos que levar não sei quem no hospital, períodos difíceis, períodos emocionalmente difíceis por várias situações. Nós estamos sim com existência aqui na Terra debaixo de maldições. O planeta Terra está amaldiçoado. Nós somos abençoados em Cristo, mas nós vivemos num jardim amaldiçoado. A terra foi amaldiçoada e até que Jesus volte, nós temos que viver essa luta, essa dificuldade. Seria diferente se aprendêssemos a nos humilhar, se nos humilhássemos, se orássemos, tudo isso na invisibilidade da vida de oração. Queremos ter lazer, precisamos de lazer, temos que desestressar, precisamos de exercícios, precisamos de boa alimentação, precisamos evitar o que dá doença quando nós comemos, mas nós precisamos principalmente de nos humilharmos diante do Senhor. Nós oramos, nosso pedido é esse: dá-nos graça para desenvolver uma vida de oração invisível, de humilhação diante do Senhor. Pai amado, o Senhor pode levantar novos Daniéis, o Senhor pode levantar novos intercessores invisíveis na vida de oração, mas não invisível na sociedade. Conforme o Senhor usava na Babilônia, o nome dele corria para todo lado, todo mundo sabia quem era o chefe dos sábios. Todo mundo sabia quem Nabucodonosor chamava na hora que tinha um enigma difícil para resolver. Mas na vida de oração invisível, Senhor amado, precisamos de cura da Covid? Precisamos. Precisamos da vacina, do remédio? Precisamos. Precisamos honrar os profissionais de saúde? Precisamos. Precisamos de proteção, de misericórdia por causa da pandemia? Precisamos. Mas antes de qualquer coisa, precisamos ser crentes que busquem a Tua face, se humilhem diante do Senhor, porque do Senhor virá todas as respostas, do Senhor virá todos os livramentos, do Senhor virá todas as capacitações, que são capacitações espirituais e não do sistema de educação. Oramos para o Senhor perdoar os nossos pecados, nossa incredulidade, nossa moleza, nossa frieza, e o Senhor, pela Tua graça, nos capacite. Oramos em nome de Jesus para sermos crentes que se humilham, de uma vida de oração invisível, mas de impacto na sociedade. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém.